Olá, bom dia meus amores. Dando sequência ao conteúdo de matemática, que falamos um pouco sobre introdução à geometria na aula passada e dando sequência ao mesmo conteúdo, só com os sólidos geométricos, ok? A mãe de Marina utiliza moldes para confeccionar caixas de presente feitas com papelão. Um dia Maria observou que alguns dos moldes utilizados pela mãe eram formados por polígonos. Como nós estudamos, o que são polígonos, observe um dos moldes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maria observou que esse molde era formado por 6 quadrados, como a tia fez a contagem. Ao recortar e fazer as dobraduras e colagem indicadas, obteve uma caixa no formato de um cubo. Todo mundo sabe o que é um cubo, né, gente? Então, um cubo, tá? É um quadrado com partes iguais, tá? Observe outras embalagens feitas pela mãe de Maria, tá? Tem vários tipos de embalagem aqui que nós vamos estudar agora. Poliedros e corpos redondos. Em anos anteriores, você já estudou os sólidos geométricos. Vamos relembrar. O que são sólidos geométricos? São figuras geométricas que têm 3 dimensões. Tem altura, largura e profundidade. Tá? Vamos marcar aqui que é uma parte bem importantezinha, tá? Dessas 3 dimensões. Por isso, podem ser chamadas de figuras tridimensionais, tá? Porque o que vem de 3, né? Tridimensionais vem de 3, altura, largura e profundidade, tá? Os sólidos geométricos, eles são separados em 2 grupos principais, tanto os corpos redondos como os poliedros. Os corpos redondos são sólidos geométricos que têm partes curvas ou arredondadas, ou seja, não planas. Esses sólidos geométricos, ao serem colocados sobre uma superfície plana, tá? Levemente inclinada, rolam com facilidade. São exemplos de alguns corpos redondos. O cone, tá? Tem partes curvas, já viu arredondada aqui embaixo, ó, e não são planas, tá? O cilindro, também partes redondas, né? E também não são planas, como também a esfera. Tá, gente? Vamos atentar aos exemplos, porque a partir dos exemplos a gente consegue diferenciar um do outro, tá? Os poliedros são sólidos geométricos que têm todas as faces planas, ou seja, todas as suas faces são compostas de polígonos. Esses sólidos geométricos, ao serem colocados sobre uma superfície plana, levemente inclinada, não rolam com facilidade. Com certeza não, tá? São exemplos de poliedros. Aqui a prisma de base pentagonal, tá? A pirâmide de base pentagonal, a prisma de base quadrada e a pirâmide de base hexagonal. Tanto os prismas como as pirâmides recebem seus nomes de acordo com o número de lados do polígono que forma sua base. Por exemplo, prisma de base triangular, pirâmide de base pentagonal, tá? Observe que os prismas são poliedros cujas laterais são retângulos. Já as pirâmides são poliedros que têm as laterais compostas de triângulos. Outra diferença é que as prismas têm 2 bases, tá? O prisma tem 2 bases, uma aqui, uma em cima e uma embaixo. E as pirâmides apenas uma. Aqui, como mostra a imagem, base, pirâmide de base quadrada. Aqui a base da pirâmide, tá? Aqui a prisma, tanto embaixo, a base, como em cima. Essa é a diferença de uma para outra. Alguns corpos redondos, como o cilindro e o cone, também têm bases. A base de um corpo redondo é uma superfície plana, porém não é um polígono, e sim um círculo. Veja, ó, o cone é um círculo. O cilindro é a mesma coisa, um círculo aqui embaixo, aqui na base, e aqui em cima, tá? Também, se a gente virar o cilindro,
tá? A base vai permanecer. Então, no caso, o cilindro tem duas bases e o cone apenas uma, certo? Tem esse jogo rápido que vocês podem realizar, tá? Como eu falei, são várias atividades que vai ter a partir de agora, tá? Dando sequência à introdução à geometria, vamos ver elementos dos poliedros também. Ó, os poliedros têm 3 elementos, tá? Vamos se atentar a isso: as faces, as vértices e arestas. As superfícies planas dos poliedros são chamadas de faces. O encontro de duas faces é chamado de aresta. O ponto de encontro de 3 ou mais arestas é chamado de vértice, tá? Vamos olhar o exemplo e atentar, a partir do exemplo, a gente poder entender cada partezinha dessa, tá? A vértice, ó, a vértice, tá? Como se no popular são as quinas, tá? A vértice são as quinas dos objetos, ó. 1, 2, 3, 4, 4 quininhas. Então, a gente pode classificar como vértice, tá? A face, ó, a face, 1, tá? 1, 2, 3, 4, tá? São as faces, ok? E a aresta, tá? Que é o encontro de mais, né? É o encontro de duas faces, tá? É o encontro de duas faces, a aresta, tá? 1, tá? Aqui, ó, 2, aqui também, 3, 4. Então, o encontro, tá? De duas faces se chama aresta, ok? Tem aqui, ó, o encontro de duas faces é chamado de aresta, ok? Aí tem o ponto de encontro de 3 ou mais arestas, é chamado de vértice, tá? Vértice é como a tia falou, as quinas, tá? São os encontros realmente, ok? Ao analisar a quantidade de faces, lembre-se que as bases também são faces, tá? Realmente, ó, porque aqui é uma face. Aqui é uma face, aqui do lado. Aqui é uma face. Aqui é outra face. Aqui do lado é outra face. Então, quando a gente manuseia o objeto, né, é uma face. Se a gente colocar em pé, uma face, tá, gente? Então, creio que não tem dificuldade não para a gente poder compreender, ok? Exemplos. 2, vamos lá. O vértice, como a tia falou, a quinazinha da pirâmide, tá? Pirâmide de base triangular, a face, tá? Que são os lados, e a aresta, que é o encontro de duas faces, ok? Aqui, ó, a aresta tem o encontro de duas faces, tanto essa como a de cá, né? Aquela que tá ali atrás, tá? Então, o encontro de duas faces é a aresta. Analisando a pirâmide de base triangular, percebemos que ela tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Ó, observe essa pirâmide triangular e ver se realmente vocês conseguem encontrar 4 vértices, 4 faces e 6 arestas aqui nessa imagem, ok? Depois eu vou perguntar via WhatsApp se vocês conseguiram visualizar essas vértices, essas faces e essas arestas, tá? Para saber se vocês realmente compreenderam. O cone é um corpo redondo, tá? Que também tem vértice. Porém, o vértice do cone não é formado pelo encontro de arestas. Ele é o ponto extremo, o ponto oposto à base. Ó, base, tá? E vértice, que é o ponto único aqui, ó, tá? Ó, ponto único, tá? Ele é o ponto, como ele coloca aqui, extremo oposto à base.
Se é oposto, é o contrário da base. Se nós temos a base aqui, evidentemente que nós teremos a vértice aqui, certo? Aí tem Leonhard Euler, né, nascido em 15 de abril de 1707, foi um importante matemático e cientista suíço. Ele iniciou os estudos com o pai e aos 7 anos começou a estudar com um professor particular. Mais tarde, cursou matemática. Ao concluir o curso, foi trabalhar na Universidade de Petersburgo, na Rússia. Euler tinha um talento notável, foi um dos estudiosos mais importantes de sua época, com muitas contribuições nas áreas da física, matemática e astronomia. Isso aqui é mais um conhecimento, né, para a gente compreender e analisar, né, um cientista bem conhecido, Leonhard Euler. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi falar e já estudei também sobre ele. Então, ele foi muito importante para a matemática, ok? Gente, agora é quando chega a parte das atividades, que são várias páginas, tá? E eu gostaria que vocês realizassem essas atividades dessas páginas, tá? Tanto esse jogo rápido como aquela outra lá de cima que a tia falou. Tem essas aqui, ó. Tudo que vocês conseguiram compreender é a partir daqui que eu vou analisar se vocês realmente conseguiram aprender tudo o que a tia explicou nas aulas de introdução à geometria, tá? Espero que vocês consigam responder. Pode responder com calma. Qualquer coisa eu dou um prazo a mais para a realização dessas atividades aqui de matemática, por serem muitas, tá? Então, vocês respondam, tá? Se for possível, pode responder uma página por dia ou duas, no máximo, tá bom? Não se preocupe que a tia dará um tempo maior para vocês responderem essa atividade, tá? Diante que ela é um pouco extensa, tá? E pode também perguntar qualquer dúvida, em que a tia possa ajudar vocês a responder se vocês tiverem dúvida em alguma parte que vocês não conseguiram compreender, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula nós daremos início à segunda unidade, né, de matemática, ok? Caso vocês tenham compreendido. Caso não, a gente faz uma revisãozinha sobre a introdução à geometria, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.